Ministro, eu queria te perguntar sobre as estatais, né, que registraram um déficit de 2 bilhões agora em julho. Qual é a avaliação que o senhor faz? Por que as estatais estão dando tanto prejuízo depois de terem dado lucro em anos anteriores? Olha, nós temos basicamente um problema nos Correios hoje. Basicamente um problema nos Correios, né? É uma tranquilidade que ele diz, nós temos um problema, basicamente... Por que na sua avaliação o juro estruturalmente no Brasil é tão alto? Mas é uma conversa que não dá para responder. Claro. A gente faz outra. Não dá pra responder. Me diz você, meu filho, você é inacreditável. Pessoal, o ministro Fernando Haddad foi dar uma entrevista no Canal Livre na Band e vejam só, os jornalistas pegaram ele com as calças na mão. Licença a expressão, mas essa é que é a verdade. Por quê? Ele achou, talvez, não sei, eu acho que ele achou que aqui os jornalistas iam pegar leve, não iam fazer perguntas difíceis, iam perguntar e o crescimento do Brasil e o desemprego. Ele achou que as perguntas seriam essas. Mas aqui tem alguns jornalistas, não é todos, mas alguns jornalistas que são independentes, que não têm rabo preso com o governo, e fizeram perguntas ao qual deixou o Fernando Haddad com aquela interrogação maior do que a cabeça dele. E vejam só que ele vai dar uma pirueta para falar da economia, do porquê os Correios estão quebrados, por que a taxa de juros está lá em cima. Aí ele vai dar uma manobra para dizer, veja bem, esse programa seria muito pequeno para eu lhe dar essa resposta, porque é muito complexa. Parece que é difícil, né? A pessoa responder com responsabilidade e falar a verdade. Infelizmente nós estamos gastando demais. Infelizmente eu desequilibrei. Infelizmente eu não atuei como deveria atuar. Nós não enxugamos a máquina. Infelizmente nós estamos gastando mais do que o que arrecada. Ele não tem essa responsabilidade nem essa coragem de falar isso. Bora ver essa entrevista, mas eu quero convidar você a deixar o like, porque você ajuda muito o canal. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se não tiver inscrito aqui no canal, inscreva-se. Bora fazer uma análise às falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, eu queria te perguntar sobre as estatais, né, que registraram um déficit de 2 bilhões agora em julho. Qual é a avaliação que o senhor faz? Por que as estatais estão dando tanto prejuízo depois de terem dado lucro em anos anteriores? Olha, nós temos basicamente um problema nos Correios hoje. Basicamente um problema nos Correios, né? É uma tranquilidade que ele diz, nós temos um problema, basicamente básico, um rombo, prejuízo, mas ele diz, não, basicamente, é inacreditável, né? A responsabilidade do ministro. Correios hoje inspiram cuidado. Por quê? Porque houve a quebra do monopólio, né? Houve a quebra do monopólio e hoje o Correio está com um passivo de ter que entregar as cartas, né, para quem usa ainda o Correio nas regiões mais remotas do país. Que conversa é essa? Quer dizer que o prejuízo dos Correios agora é por causa das cartas, Inacreditável, né? Você mandar uma carta de ter que entregar as cartas, né, para quem usa ainda o Correio nas regiões mais remotas do país. Você mandar uma carta de São Paulo para o interior da Amazônia, o Correio vai lá e entrega pelo valor do selo. A pessoa tem que rir com uma conversa dessa. Quer dizer que hoje as pessoas ainda hoje se comunicam por carta. Você tá de brincadeira, né? Com uma resposta dessa. Quer dizer que o prejuízo então dos Correios, os Correios quebrou por causa que quebrou-se o monopólio e ainda tem... eles ainda têm o trabalho de fazer entregas de São Paulo até o Amazonas de carta. Então é isso que está quebrando os Correios. Como se as pessoas hoje em dia fossem tudo atrasada. Não tivesse o WhatsApp, Instagram, não tivesse um celular com crédito para fazer uma ligação daqui para outro lugar. Não tem e-mail, não tem nada. Esse povo é um povo totalmente desinformado dos anos 80, que ainda escreve carta de São Paulo para o Amazonas. Essa é a resposta e ele está dizendo que os Correios estão quebrados por causa disso também. Você está de brincadeira, né? Não. Conta outra, rapaz. Veja a dificuldade de assumir que os Correios estão quebrados por causa da irresponsabilidade ou então por causa de corrupção, que eu não duvido nada. Corrupção, desvio de dinheiro. Vai duvidar do quê? Agora uma resposta dessa. Que é por causa que quebrou-se o monopólio e ainda entrega carta. Essa conversa, isso é conversa fiada. E aquilo ali não se paga, imagina, não tem como você pagar com o selo
mandar uma carta física, né, para o interior de uma região longínqua do país. Então, o Correio tem um problema estrutural, que é o enorme subsídio daquilo que ficou para ele. Porque quem concorre com o Correio não tem nenhuma obrigação de entregar a carta. Ele só faz pelo preço que compensa. Jornalistas estão aqui olhando para a cara dele, eu acho que pensando, deixa de ser mentiroso. Fala a verdade, porque tá quebrado. Não é por causa de carta, não. Que ninguém faz isso hoje em dia, não. Eu acho difícil. Pode ter um ou outro, pode. Agora, é raro. Não acredito nessa hipótese. Não me convenceu. Então, olha a situação paradoxal que nós criamos. Quebrou-se o monopólio, o Correio ficou com uma obrigação e ele não tem funding para custear o subsídio. Mas a mudança da lei nas estatais não está relacionada a isso, não? Não. Enquanto todos os concorrentes do Correio vão pegando o filé mignon, claro, a picanha, e vão deixando o Correio com o osso, para o qual ele não tem recursos para subsidiar. Então esse é o problema que o Correio está enfrentando, que é um problema também tá estrutural. Né? Ele está tentando se reinventar. Mas... Quer dizer então que os Correios, no tempo de Bolsonaro, estava dando lucro e não tinha problema nenhum com entreguinha de carta. Quer dizer, agora que passou de um governo para o outro, agora o prejuízo e o rombo, eles não querem que chame esse nome rombo, né? Eles querem que dê outro nome, um nome mais suave, para não dar esse nome rombo que é muito feio para o governo. Mas eles não querem, né? Se fosse eu fazendo essa entrevista, eu ia perguntar: ô Fernando Haddad, por que no tempo de Bolsonaro estava dando lucro e no seu está dando prejuízo, no seu governo, na sua responsabilidade? O senhor é o ministro da Fazenda. Por quê? Responda. Com certeza ele dá uma pirueta. Hoje a concorrência internacional, inclusive em relação aos Correios, é monstruosa. Monstruosa. O ministro... Com esses marketplaces, Mercado Livre, Amazon, todos eles. E a saída para a sobrevivência qual é? Boa pergunta. Bora ver qual é a resposta dele. Está se discutindo agora, mas é uma questão importante. A MGI, que é o Ministério da Gestão e Inovação. Qual é a saída, então, já que os Correios estão nesse prejuízo? Aí ele vem dizer, olha a resposta, está se discutindo agora. Quase 3 anos de governo, está se discutindo agora. Qual é a saída para os Correios? Meu filho, você tem que discutir isso quando inicia o governo. Quando você administrou a parte da economia, é ali que se discute, bora, os caminhos é esse daqui. Tá dando prejuízo, bora, vamos discutir isso aqui. Não vamos deixar quebrar para depois tentar resolver. Resolve antes de quebrar, vai procurando soluções. Aí depois que quebra, que dá prejuízo e aquela lambança toda, aí ele diz, não, está se discutindo agora a saída para nós ver o que é que nós faz. Não vai fazer nada, isso aqui é a verdade. Então, puxou para si a equação e tem conversado com a Fazenda, com a Casa Civil, para endereçar o assunto. E na sua avaliação, o juro estruturalmente no Brasil é tão alto? Pronto, agora a pergunta é com relação ao juro. Por que o juro está tão alto no Brasil? Bora ver qual vai ser a resposta do ministro. Bora lá. Se ele tem uma resposta técnica de uma linguagem fácil para todo mundo entender. Vamos ver, né? Isso é algo estrutural, né? Já há muito tempo. Olha, é uma conversa longa. Demorou, pensou muito. Porque não sei se dá para a gente fazer no âmbito de uma resposta num programa. Mas, na minha opinião... Não, na minha opinião, não, você tem que vir com fatos. Por que o juro está tão alto? Ela fez a pergunta, ele ficou pensando, deu uma risadinha, nervoso, não sei, eu acho, pensa nervoso. E aí diz, é uma resposta muito complexa, não vai dar para dar uma resposta muito nesse tempo aqui da entrevista. Ele quis dizer isso. Porque aqui ele vai dar uma pirueta bem grande para dizer do porquê os juros estão altos. Muitas vezes o juro do Brasil, ele se presta a outra função que é nós moderarmos o comportamento do dólar. Muitas vezes, o mercado financeiro brasileiro é muito aberto e às vezes a nossa economia está sujeita a movimentos especulativos. E às vezes você tem...
Movimentos especulativos. Então, eu acho que a alta do juro é por causa das especulações, né? Como um tempo atrás aí, eles disseram, né? É por causa da especulação de um e de outro, é por isso que o juro está subindo. É por isso que o dólar está disparando. Por causa que os investidores, os economistas estão falando demais. É por causa disso, é? Usa, como aconteceu na desvalorização cambial de 99, você lembra o que aconteceu? Que o Armínio Fraga teve que colocar o juro em 45%. 45%. O juro chegou. Por quê? Porque estourou o dólar. Teve um choque. É que teve uma política cambial ali muito complicada. Então, naquele momento, o que aconteceu? Você teve o represamento da taxa cambial, a gente falava assim, âncora cambial. Aquilo ali ficou durante 4 anos, uma panela de pressão. Quando estourou, né? Estourou. Então, em economias abertas como a brasileira... Fala de hoje, meu filho. Nós precisamos prestar atenção como é que está o nosso déficit em transações correntes, né? Como é que está o nosso fluxo de capitais. Porque às vezes você fica muito sujeito, a economia fica muito sujeita aos humores internacionais. Então, a nossa moeda, apesar de não ser uma moeda conversível, ela é uma moeda altamente negociada. Muito líquida. Ela é muito negociada, inclusive por virtudes do Brasil, que é não ser devedor internacional, ser credor internacional. Está montado em 350 bilhões de reserva. Então, tem questões estruturais. O senhor não falou da questão fiscal. Aí, como motivo. Que é o que a gente lê em todas as matérias. Você vai me permitir a sinceridade? Meu Deus do céu. Você tá entendendo? Você entendeu a resposta do porquê o juro tá alto? Eu não entendi nada. Não entendi nada. Ele disse um monte de coisa internacional, nossa moeda, Armínio Fraga, 1990 e um monte de coisa... E não explicou de forma clara para os ouvintes o porquê. Porque as pessoas que estão assistindo não são economistas para entender uma linguagem tão assim, dessa forma. Ele tem que trazer uma linguagem simples e fácil para as pessoas entenderem o porquê o juro está alto, porquê o juro está baixo, quando vai cair, como vai cair. Ele tem que explicar. Mas o ministro da Economia, ele dá uma resposta tão difícil de se entender que fica por isso mesmo. Tá tudo bem, todo mundo diz, ele respondeu uma coisa que nós não sabemos o que foi. Até agora tá falando e eu não entendi nada do porquê o juro tá alto. Falou de Armínio Fraga, 1990, nossa moeda, o dólar, o câmbio, não sei o quê. Mas não é isso que explica a taxa de juro, o excesso de juro real no Brasil, na minha opinião. É óbvio que quando há um descontrole de contas públicas, que não é o que está acontecendo, porque, repito, nós estamos saindo de um déficit estrutural de 19,5%. Ele falou, não há um descontrole das dívidas públicas, não há. Um gasto excessivo, exorbitante da Janja, do Lula, dos ministros, do governo, rombo fiscal, quem mais? Prejuízo nas estatais, prejuízo nos Correios, mas não é culpa do governo. O juro está lá em cima, não é culpa do governo. Nada, não, você não tem culpa de nada. Essa que é a verdade. Derrubamos quase 1% do PIB a despesa da União em 4 anos. Nós já derrubamos a despesa, né? O orçamento que foi encaminhado essa semana para o Congresso Nacional prevê uma despesa como proporção do PIB em 26 igual a da 24 e igual a de 25. Só acho que tem uma má vontade, então, essa leitura do mercado financeiro. Não é uma tem uma questão de confiança aí que está permanente. Tem uma visão de desconfiança. Não é a confiança. Não. Falta confiança. Não é isso que eu estou falando. Falta confiança, rapaz. O Mitri, esse esquerdista, lulista tá falando e ele tá negando o fato. Porque o juro tá lá em cima. Porque o mercado, as pessoas que investem no Brasil, elas estão olhando para o Brasil e dizer, rapaz, esse ministro aí, né? Olha, eles estão gastando demais. E é porque eles estão cobrando muito imposto, mas eles estão gastando mais do que os impostos que eles cobram. Então, as pessoas que investem no Brasil, elas estão com o pé atrás, elas não estão com aquela confiança toda. E o Mitri mandou, ele explicou, nenhuma palavra só, o Mitri explicou o porquê o juro está lá em cima. Falta de confiança dos investidores.
Aí o Fernando Haddad diz, não é isso, não é. Bateu logo um desespero, mas essa é que é a verdade. De desconfiança. Não é a confiança. Não. Falta confiança. Não é isso que eu estou falando. Às vezes tem picos de desconfiança. Você pode ter momentos em que isso aconteça. Eu estou falando que tem uma questão estrutural, que é o fato de que a nossa moeda é muito... É um negócio estrutural que vocês não resolvem. Por quê? Negociada. Você tem um mercado de futuro em real exagerado em relação à dimensão da economia brasileira no contexto internacional, e às vezes ela fica muito vulnerável a choques que fazem com que a autoridade monetária tenha que pagar um prêmio de risco superior ao que seria considerado razoável. Ministro, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre as estatais. Mas é uma conversa que não dá para responder. Claro. A gente faz outra. Não dá para responder. Ministro, você, meu filho, você é inacreditável. Eu fico olhando assim, eu não tenho muita paciência para assistir as entrevistas todas do Fernando Haddad, porque ele dá umas respostas que ele não tem começo, nem meio, nem fim a resposta dele. Ele dá um arrudeio para as pessoas que estão assistindo, leigas, que não entendem de economia, tipo eu, que não sou economista. Aí ele dá essa linguagem, eu digo, meu Deus do céu, o que ele está respondendo? No final das contas não responde nada, ninguém entende nada e fica por isso mesmo. E mesmo assim é o ministro da economia. É inacreditável, né? Perguntou-se do porquê está dando prejuízo aos Correios. Em nenhum momento ele falou do gasto público excessivo do próprio governo dele. Em nenhum momento ele falou das viagens milionárias, porque eles não querem enxugar a máquina, eles não querem economizar em nenhum momento. Não, nós precisamos cortar gastos. Mas o Mitre, de tudo isso que você viu nesse vídeo, o Mitre ele deu a resposta clara. Falta de confiança. Falta de confiança. Quando não se tem confiança, o juro sobe. Quando não se tem confiança, a inflação cresce. Falta de confiança. Os investidores estão com o pé meio lá e meio cá. Não sei se eu boto meu dinheiro aí, se eu botar e perder. Sei lá, esse ministro da Economia está dando essas respostas meio assim. O Lula não quer negociar com o Trump. Eu sei lá. Tudo isso deixa o investidor estrangeiro desconfiado. Peraí, o Brasil brigando com a maior economia do mundo. Não quer sentar para conversar com o Trump. Aí fica com esse joguinho. E o Lula, né, querendo agora... nós vamos dar retrocidade ao Trump. E ele vai cobrar 50, nós cobra 50 também. Vai ficar com essa coisinha. Aí o investidor olha assim e diz, oxe, peraí, eu botar meu dinheiro num lugar que eu não sei como é que vai ser... Por que eles estão com desconfiança dos investidores de fora? Porque os ministros daqui disseram, não, nós não vamos obedecer à lei magnífica, os bancos daqui, eles vão ter que dar crédito ao Alexandre de Moraes. Aí os investidores dizem, oxe, o quê? Não, eu vou deixar de confiar na América, nos Estados Unidos da América, para confiar no Brasil, com esse desgoverno, com esses prejuízos. Eles calculam tudo isso aí. Aí o ministro fica dando essa enrolada toda. Ainda bem que teve bom senso em algumas perguntas aqui. Não ficaram com aquela passação de pano. Porque se fosse na Globo News, na UOL, CNN, quem sabe, ia uma passação de pano para dizer, ministro, o senhor está certo, correto, tudo bem, a economia está crescendo, tudo. Mas aqui não. Aqui eu vi algumas perguntas coerentes. Gostei. Se você gostou, não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.